seja real, como tem sido nas demais noites. No nome de Jesus. Amém. Só os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, 3 e 4. Todos encontraram? Diz assim a Bíblia: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Sente, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Adilson. Sou grato de estar nessa casa, irmão, porque eu congreguei aqui há 10, 11 anos atrás, era namorado com a minha esposa ainda. Então, para mim é um motivo de muita gratidão estar aqui. Também pelas pessoas que passaram, né, irmão? Ontem eu estava assistindo o pastor Oséias ministrar, assisti também o vídeo do pastor Rodolfo, estive aqui com meu amigo, o pastor Najaro, e é maravilhoso, irmãos. Hoje o tema que foi me passado é púlpito forte e igreja forte. E eu quero falar sobre um púlpito forte. É um púlpito que não abre mão da sã doutrina, mesmo em tempos que têm sido desvalorizados. Quero que os irmãos prestem um pouco atenção, porque eu estou mais acostumado a pregar, mas hoje vai ser um pouco diferente. Estive estudando um pouco, irmãos, estudando sobre o púlpito. Qual é o valor que o púlpito hoje tem para a igreja? Porque se você estudar a história da igreja, até 1500, antes da Reforma Protestante, a igreja não tinha um púlpito igual tem hoje. A igreja não era separada como é hoje. Mas a Bíblia diz, irmãos, e eu estava lendo também a história da Reforma, para poder falar hoje, que através de Lutero, John Knox, João Calvino, Tyndale, que trouxeram um púlpito para dentro da igreja. A palavra para o centro do culto cristão. Antes disso, a igreja tinha pequenas homilias, leituras e devocional. Houve um reavivamento da pregação da palavra. A palavra estava esquecida, negligenciada, perdida. O púlpito não estava no centro dos cultos, das liturgias, conhecido como o período da Idade das Trevas, a Idade Média. Pois desde a época de Lutero reinava na igreja a superstição religiosa, a ignorância doutrinária, a superficialidade teológica, a era do cristianismo, o paganismo. Se você for ver, irmão, estudando a história da reforma dos pais da igreja, começando por Lutero, quando Lutero ele escreve as 95 teses, ele traz, antes deles, teve os pré-reformadores que tentaram trazer a reforma e não conseguiram. E na época das indulgências, Lutero, ele trouxe as 95 teses contra as indulgências, dizendo que não era necessário você pagar. Não era necessário você pagar um dinheiro para você ter perdão do seu pecado. Lutero, quando ele trouxe as 95 teses, essas teses estavam embasadas que Jesus Cristo já pagou na cruz do Calvário a nossa salvação e não era necessário o homem pagar. Mas naquela época,
o que reinava era a superficialidade teológica. As pessoas não tinham, irmão, você não tem, o irmão está com uma Bíblia bonita aqui, você não tinha uma edição dessa. Você não tinha, como o Fabrício está aqui, vou para minha casa, eu tenho 23 Bíblias. Estou quase chegando no pastor Gilson, acho que deve estar com mais 30. Você não tinha. Só quem tinha era o clérigo. Só quem tinha era o padre. Naquela época não tinha bispo, não tinha pastor, então era o bispo, era o presbítero, era o diácono. Somente essas pessoas tinham. Então eles dominavam a igreja, levavam a igreja da forma que queriam. Mas naquela época não era a palavra de Deus que regia a igreja, mas eram os dogmas, eram superstições. Se você estudar, irmãos, desde que morreram os apóstolos, foi vindo os pais da igreja, depois que começou a ser introduzida coisas que foi colocado como igreja católica, apostólica, romana, que teve o primeiro papa, foi colocado missa, foi colocado vela, foi colocado missa aos mortos. Muitas liturgias, com o passar do tempo, se perderam. Se você estudar desde o primeiro sermão de Pedro até os dias de hoje, você vai ver que houve uma mudança drástica. Por quê? Porque Deus deixou de ser o centro. Porque a palavra de Deus deixou de ser o centro. A palavra de Deus não norteava mais a igreja. O que norteava a igreja era o quê? Dogmas e superstições. E a igreja católica fazia tudo para ganhar terra, para ganhar dinheiro, para ganhar poder. Até que ali onde hoje está localizada a igreja católica se formou um estado. E a igreja católica teve poder. Se você estudar, procurar no Google, procurar em livros, você vai ver o quanto de terra a igreja católica romana tem. O quanto de posse eles têm. Por quê? Isso foi tudo nessa época. Na época de indulgência. Que o homem pagava para ter o perdão dos seus pecados. E começando por Martinho Lutero, a pregação foi resgatada. Irmão, dá licença, eu não... Comece a dar um negocinho aqui, comece a dar favor. Começando por Martinho Lutero, a pregação foi resgatada e introduzida nos cultos. Lloyd Jones diz que Lutero foi um preeminente pregador da palavra de Deus. Lutero disse, irmãos, quando eu estava lendo isso, nós estamos na época da eleição, é tremendo. Olha o que Lutero disse: se eu pudesse me tornar rei ou imperador, eu não desistiria do meu ministério da palavra como pregador. Irmãos, quantos homens de Deus usam a prerrogativa do nome pastor para se candidatar? Mas Martinho Lutero disse, olha, se eu fosse me tornar rei, ou se eu fosse me tornar imperador, eu não trocaria isso pela chamada que Deus me deu. Quantas pessoas têm trocado a chamada de Deus por causa de um cargo político? Irmão, entenda uma coisa. Pastor foi chamado para pastor guiar. Não foi para mexer em política. Quem é para política, tira o nome de pastor, que é um cargo eclesiástico. Não é um cargo que é para ser usado no governo, é um cargo eclesiástico. Irmão, Lutero gostava tanto da pregação que em 1523, Lutero ele ministrou 137 sermões. Em 1528, o ano da Praga Negra, muitos pastores fecharam as igrejas. Lutero permaneceu com a congregação aberta. Neste ano ele pregou 200 sermões. Irmão, na hora que eu li isso, estava lendo o livro, ano da Praga Negra. Muitas igrejas fecharam, mas Lutero permaneceu com a congregação aberta. Irmão, a época que eu mais preguei na minha vida foi essa época de Covid. Da igreja do Bosque dos Eucaliptos que eu congrego, no Bosque 1, em 4 meses eu preguei quase 40 mensagens, irmão. E como é online, você tem que pregar uma mensagem diferente da outra. Por quê? E você tem que buscar coisa nova, porque você vai pregar para a mesma igreja 40 mensagens em 4 meses, irmão. Você tem que estar o quê? Alicerçado na palavra, buscando coisa nova, buscando a ler, buscando um livro, buscando na Bíblia, buscando no joelho.
No final da sua vida, Lutero, olhando as pregações, deu um total de 4.000 pregações. Mas o que me achou interessante, que no final da vida de Lutero, ele preparava sermões para pregadores despreparados, sermões mais simples. Olha que interessante, irmão. Tem igreja que eu vou pregar, que as pessoas olham meu esboço e falam: pastor, dá para mim. Eu dou para a pessoa estudar. Mas naquela época tinha pessoas que não tinham tanto acesso. No fim da vida de Lutero, ele preparava sermão, ele via que tinha pastores despreparados, ele via que tinha pastores que não liam, pastores que não buscavam conhecimento, mas ele ajudava, sabe de qual forma? Ele preparava sermões simples, sermões que aquela pessoa ia entender, ia compreender, e assim ele achava que ajudava no reino de Deus. Eu parei para pensar, se fosse hoje, quer dizer, é hoje, irmão. As pessoas estão vendendo livros de sermões. Lutero, ele dava sermão para ajudar no reino de Deus. As pessoas fazem Bíblia de estudo. Eu não tenho Bíblia dessa forma. Bíblia de estudo do pregador pentecostal. O camarada abre a Bíblia, já tem um sermão pronto. Mas não é de graça, a pessoa está vendendo. Martinho Lutero, ele via que mesmo no final da sua vida, mesmo com a saúde fraca, ele podia colaborar. E a forma que ele achou foi dando sermões para os irmãos pregar. Irmão, se Deus te deu uma capacidade, você vê que tem alguém na igreja que tem, talvez a capacidade, mas não tem material, não tem ainda desenvoltura, deixa Deus te usar. Se você tem um sermão que você acha simples, faz discípulo, irmão. Olha aqui, irmão, que até eu lembro, irmão, eu gostava quando o Fabrício pregava, né? Eu pregava aqui. Porque o Fabrício, ele tem uma forma de pregar devagar, eu já não consigo pregar assim. Tem pessoas que pregam falando devagar, calmamente, eu já não consigo. Tem pessoas que têm um dom diferente do seu, você pode ajudar a pessoa. Ajuda, irmãos. E quando a reforma se espalhou para a Europa, no século XVI, houve uma elevação imediata da posição da palavra de Deus ocupada nos cultos protestantes. João Calvino, particularmente, realizou com perfeição, ordenando que os altares que anteriormente eram o ponto de atração das missas em latim fossem removidos das igrejas, e que o púlpito, como a Bíblia, fosse colocada no centro do prédio. Ela não deveria ser colocada no canto do editório, mas bem no centro, onde cada fileira da arquitetura proporcionasse ao adorador a possibilidade de olhar para aquele livro que sozinho contém o caminho da salvação e que esboça os princípios sobre qual a igreja de Deus viva deve ser governada. Como eu disse, irmão, nós temos um privilégio muito grande. Quando houve a reforma, a primeira pessoa que se dispôs a traduzir a Bíblia, o pastor Adilson sabe, foi Martinho Lutero. Tanto que eu estava estudando hoje, vendo uns vídeos, e eu descobri que na época de Martinho Lutero, a língua alemã não era tão desenvolvida. E com a tradução da Bíblia para o alemão e a forma que Martinho Lutero ele traduziu, a língua alemã ficou muito mais forte com os verbos, com as prerrogativas que ele usava. Mas nessa época, quando João Calvino, ali na Europa, quando se espalhou, a Bíblia diz, irmãos, a história diz que ele tirou aquilo da igreja católica, que chamava atenção. E ele pegou um púlpito, pôs no meio da igreja, igual esse aqui, irmão. Você que está filmando, mas ele colocou aqui, ó. E ele pediu para colocar uma Bíblia aqui no meio, para que toda a igreja pudesse olhar, sabe por quê? Porque eles não tinham uma Bíblia em suas mãos. Porque eles não tinham a oportunidade de chegar na sua casa e folhear a Bíblia. Sabe quando que eles olhavam a Bíblia? Quando o pastor iria ministrar e a Bíblia estava em cima do púlpito. Eles davam atenção, eles esperavam a semana inteira, ou se o culto fosse diário, eles esperavam o dia inteiro
para poder chegar. Irmão, você já foi no shopping? Quando você vê aquela coisa que você gosta de comer, a fila está grande, mas você fica na fila com aquela água na boca. E quando você come, a sua barriga estufa. E você dorme, até você tem pesadelo de tanto que você comeu. Naquela época era assim, irmão. Eles não estavam preocupados quem ia pregar. Eles não estavam preocupados qual era o nome. A preocupação dele era ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus era escassa. Eles não tinham exemplares da Bíblia Sagrada. Mas a história diz que quando veio a reforma protestante, Deus começou a trabalhar até o dia que chegamos hoje. Eu comecei a estudar. Se Calvino, irmão. Eu sei, tem pessoas que misturam a história de Calvino com calvinista. Uma coisa é história na reforma, a doutrina é outra coisa, né, pastor? Vamos na história. Se Calvino tivesse que deixar todos os seus ministérios para exercer apenas um, Calvino ficaria com o púlpito e abriria a mão de todos eles, os outros, porque ele percebeu a importância e a centralidade da palavra e do propósito de Deus. Olha que interessante. Escrevi bastante, irmão. Fiquei até 4 horas, 3 horas escrevendo. Olha que interessante. Quando Calvino, ele entendeu a importância do púlpito. Se ele tivesse que trocar todos os ministérios que ele tivesse, ele preferia ficar com o púlpito, porque ele entendeu a importância e a centralidade da palavra de Deus na igreja. Sabe o que acontece hoje, irmão? As pessoas não sabem a importância do púlpito na igreja. Não sabem a importância da centralidade, irmão. O Nazário disse, eu concordo em palavras, gêneros e grau. Muitas coisas na igreja hoje estão tirando o tempo da centralidade da palavra. Dança, coreografia, irmão, o importante é a palavra. E a igreja, quando houve a reforma, por que muita gente recorre à reforma? Porque na reforma não tinha palavra. Na reforma não tinha Bíblia. Até chegar a reforma teve uma mudança. E eles viram que o que faz a igreja mudar de caminho, o que faz a igreja ser direcionada para o céu, é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus não está no centro da igreja, a igreja não cresce, a igreja não anda, a igreja raquítica, a igreja fica paralisada. Oh, grande Deus. Deixa eu tirar o crédito. Irmãos, na pregação de sua palavra como pastor da igreja de Cristo, Calvino sabia que ele era alguém cuja responsabilidade principal era a palavra de Deus. Olha, Calvino era pastor. E ele sabia que a maior responsabilidade dele era a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, obreiros. Para você presbítero, para você evangelista, pastor. A sua maior responsabilidade é com a palavra de Deus. Entenda uma coisa, irmão. Você não foi chamado para entreter. Você não foi chamado para brincar, não. Você foi chamado para falar a palavra de Deus. Ele entendia que no Velho Testamento Deus usou os profetas como os pregadores apontando para Cristo, para preparar o caminho para o seu filho. Ele mandou um bom pregador, João Batista. Jesus foi enviado como pregador do Evangelho. Ensinou os 12 apóstolos como pregador do Evangelho, que geraram discípulos. Pregação e púlpito é muito importante. Através da pregação que Deus escolhe salvar os perdidos e edificar os salvos. Irmãos, a pregação e o púlpito tem uma relevância muito grande dentro da igreja, que as pessoas não dão tanta importância. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam que o púlpito é o holofote hoje. As pessoas pensam que o púlpito é para chamar a atenção. As pessoas pensam que o púlpito é para buscar algo pessoal, mas não, irmão. O púlpito
é um canal de Deus para que venha salvar os perdidos e edificar os salvos. Diga para o seu irmão que está do seu lado: o púlpito é um canal de Deus para salvar os perdidos e edificar a igreja. Irmão, olha só como Deus é maravilhoso. A pregação bíblica deve ocupar um lugar proeminente no culto de adoração. A pregação bíblica deve ocupar um lugar proeminentemente, o lugar principal. A pregação bíblica, irmão, ela tem que ser o principal no culto. Hoje eu quase me apaixonei pelo Fabrício hoje. 15 para as 8 ele falou: vai pregar. Eu falei: Jesus, olha que coisa boa, irmão. Tem igreja, eu vejo umas lives, os irmãos pregam 1 hora. Na hora que chega na minha, eu vou lá, preparo 1 hora de mensagem. Fico 1 hora, 3 horas estudando. Na hora que é na minha vez, vai apresentar a criança, a pessoa tem uma oportunidade, a pessoa prega, aí o pastor fala: você tem meia hora para pregar. Aí, irmão, a gente fica aqui, nas coxas, ali, aqui, porque você preparou o sermão de 1 hora. Aí você tem que pegar o sermão e compactar ele. Por quê? Porque tem igrejas que a palavra de Deus não é prioridade. Tem muito grupo. Eu lembro quando, depois que eu saí da missão, voltei agora, mas quando estava na Madureira, eu pastorei 5 igrejas. Chegava no culto de quarta, era um grupo que louvava. Chegava no culto de sexta, era outro grupo. Chegava no grupo de domingo, intercalava, fazia uma escala. Para quê? Porque o principal na igreja não é o louvor. Porque o louvor, ele acaba aqui, mas continua no céu. Mas a palavra acaba aqui, no céu não vai ter palavra. É só aqui que vai ter palavra. É só através dessa palavra aqui na terra que Deus vai salvar, que Deus vai curar, que Deus vai mudar. Então o lugar principal tem que ser a palavra, porque a palavra é o Jesus, o verbo que se fez carne. O que Deus tem a dizer ao homem é infinitamente mais importante que as coisas que o homem tem a dizer a Deus. Olha que interessante, irmão. O que Deus tem a dizer ao homem é infinitamente mais importante do que as coisas que o homem tem a dizer a Deus. A fim de que a igreja adore apropriadamente, os crentes sejam edificados, os perdidos sejam salvos, convertidos. A palavra de Deus deve ser explicada. Nada deve tirar as escrituras do lugar mais importante do ajuntamento público. A reforma, quando ela veio para a igreja, foi para isso. Para que a escritura tivesse um lugar que foi tirada. Quando a igreja católica dominou, eles tiraram a palavra de Deus do centro. Se você estudar as epístolas paulinas, se você estudar Gálatas, Colossenses, Filemão, a Bíblia diz que os judaizantes, eles se infiltravam na igreja. E eles queriam tirar Cristo do centro. E eles colocavam lua, colocavam festa, colocavam costume judaico e tiravam Cristo do centro. Paulo diz que eles eram os inimigos da cruz. Mas Paulo, quando ele exortava a igreja, ele queria que a igreja deve se fundamentar no centro, que é Jesus, que é a palavra. Meu Deus. A primazia da pregação bíblica é inegável. Irmãos, uma assembleia ou igreja. Ontem vocês aprenderam que é igreja. Pastor que deu aula aqui ontem, ele é professor de teologia, ele tem uma habilidade fora do sério. E eu escutei, então vocês aprenderam que é a igreja. Uma assembleia ou igreja. Olha isso. Uma assembleia ou igreja na qual não se ouve a pregação de doutrina sagrada não merece ser reconhecido como uma igreja. Na hora que eu li isso, eu falei: Jesus, tem muito lugar aí que não é igreja. Tem nome de igreja, mas não é. Tem placa de igreja, mas não é. Tem costume de igreja, mas não é. Sabe por quê? Porque eles não têm mais a pregação da doutrina da palavra de Deus. As palavras de Deus não são mais pregadas. As pessoas não querem mais ouvir essa doutrina.
mas isso é mais para frente, acho que vai dar tempo. A exposição da Bíblia deve ocupar o primeiro lugar no culto de adoração. Irmão, a exposição, grava isso, a exposição da Bíblia deve tomar o primeiro lugar no culto de adoração. O que significa? Que pregar é o papel fundamental do ministro. Você que prega, irmão, para de ser cara de pau, para de ficar alisando, para de ficar contando história da Mônica. História da Mônica você conta nem para o seu filho. Mas olha aqui, a exposição da Bíblia deve tomar o primeiro lugar. O que significa que pregar é o papel fundamental do ministro. Ministro, o seu papel fundamental é pregar a sã doutrina de Deus. O seu papel fundamental é pregar a sã doutrina. Não quer agradar os homens, não quer trazer palavra para mexer com eco, com isso, com aquilo. Você é sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Nem todos os tipos de pregação convém. A verdade de Deus é mantida pela pregação autêntica do Evangelho. A igreja de Deus será educada pela pregação autêntica da sua palavra e não por invenção de homem. Irmão, a igreja de Deus será educada pela pregação autêntica. Autêntica quer dizer verdadeira, genuína, da sua palavra e não por invenção de homem. Eu não gosto de visitar a igreja. Eu não gosto. Eu só gosto de ir na minha igreja. Tem gente que fala para mim, eu só saio da minha igreja se é para pregar. Por quê? Tem igreja que eu vou, irmão, misericórdia. Eu já vou disfarçado. Vou em uma calça jeans, um tênis, para ninguém me chamar para ir para público para ficar quieto. Mas, irmão, eu passo raiva. Aí minha esposa fala, por que você foi lá? Eu falei, não tinha medo mesmo, não. Eu fico na carne, fico no osso, irmão. Sabe por quê? Muitas invenções de homem em vez da palavra. A pessoa já tem, como diz muitos aí, a pessoa já tem a palavra pronta. Ela já tem o sermão pronto dela na cabeça. Ela vai procurar um versículo para encaixar o sermão. Totalmente fora. Quantas invenções de homens têm sido pregadas hoje em dia, irmãos? Quando a pregação sensata desaparece da igreja, a doutrina, a piedade também se aparta dela. Por isso vemos poucos homens piedosos como vimos antigamente. Quando eu vi isso, irmão, quando a pregação sensata, grava isso, irmão, grava isso se você puder. Se você puder escrever, escreve. Quando a pregação sensata desaparece da igreja, a doutrina e a piedade também se apartam dela. Você vai em igrejas aí hoje em dia que não tem mais doutrina, que não tem mais homens piedosos. Por quê? Porque a palavra de Deus não é mais pregada. A palavra de Deus de uma forma verdadeira. A palavra de Deus, irmã, sã doutrina quer dizer, sã quer dizer saúde. É uma palavra que traz saúde para a alma da pessoa. A piedade enfraquece rapidamente quando a vivificante palavra de Deus cessa. Irmão, a piedade, você chega numa igreja, você é um homem piedoso. Você é um homem que ama a palavra. Você é um homem que gosta da Bíblia. Mas quando você entra numa igreja que a doutrina cessa, se você não mudar de igreja, rapidamente a sua piedade vai indo embora. Rapidamente o seu amor por uma doutrina séria e verdadeira vai indo embora. Se você entra numa igreja que não tem compromisso, ou você muda, ou você se torna igual a igreja. E hoje em dia, nós temos visto isso. Igrejas que não têm, irmão, não digo costume, não digo uso, eu digo doutrina. Porque desde os apóstolos sempre foi pregado a sã doutrina, não era uso e costume. O que salva é a palavra de Deus. Mas tem muitas igrejas que têm deixado de olhar para a sã doutrina e trazer uma palavra que venha trazer um pecador, mas ele continua pecando dentro da igreja. A pregação bíblica é ao mesmo tempo
tão necessária e tão nobre. A igreja só pode ser edificada por meio da pregação do Evangelho. Irmão, o testemunho é lindo. Eu tenho testemunho para contar, que eu gosto de criar com o paralítico, mas é lindo, mas não salva. Não, ele vai te edificar, mas ele não vai curar a sua vida. Ele não vai transformar, não. É a pregação, irmão. A igreja só pode ser edificada por meio da pregação do Evangelho. Se chamarem você para ler um versículo, fala algo de Deus. Ei, irmão, quando a Bíblia diz, sede minhas testemunhas, sabe o que Jesus está falando? É para você ser testemunha da minha palavra. É para você ser testemunha daquilo que eu fiz na terra. Tem pessoas que mudam, quer contar um testemunho de vida, mas Deus está querendo que você conte testemunho da palavra dele. Por isso que ele disse, você está aprendendo na escola dominical, a primeira aula, irmão. Eu dei, Atos dos Apóstolos 1:8, você me és minhas testemunhas. Ei, tem muita gente que quer ser testemunha da sua própria vida, mas não quer ser testemunha de Jesus. Eu já me empolgo, eu quero pregar. Aleluia. O trabalho mais importante dos pastores, presbíteros e ministros é anunciar a palavra de Deus, com finalidade de ensinar, repreender, corrigir, exortar. 1 Timóteo 4,13 diz, Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Nunca gostei de ler, irmãos. Repeti a quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro e segundo grau. Não era cristão. Ia para a escola para fumar maconha, ia para a escola para zoar. Nunca gostei de ler. Só gostava de ler história e geografia, porque era mais fácil para decorar. Mas quando eu me converti, Deus mudou a minha mente. Transformar-vos, né, para renovação, ele renovou. E eu comecei a gostar de ler. Quando eu estava no desafio jovem, que eu me converti, eu falei, mãe, eu quero uma Bíblia de estudo. Minha mãe, naquela época, em 2001, era caro a Bíblia de estudo. Minha mãe me deu um pentecostal. Não a grande, a menor. Eu aprendi, gostei de ler, irmão. Gostei. E eu criei desejo no coração, eu vou colecionar a Bíblia. Lá no desafio jovem, irmão. Estava saindo das drogas ainda, eu falei, eu quero colecionar a Bíblia. Saindo do desafio jovem, fui criando o amor por ler. Porque se você quer um episcopado, se você quer um ministério, se você não gosta de ler, para. Nem prossegue. Sai do curso. Você está perdendo o seu tempo. Só lê aqui. Irmão, para de historinha. Você quer enganar quem? Você não engana ninguém. Se você não gosta de ler, fica no banco. Fica aprendendo. Vai ser melhor, você não vai passar vergonha. Você não gosta de ler? Paulo diz, persiste em ler. Na verdade, a gente tem que ser verdadeiro, irmão. É sincero, sincera. Agora, se você gosta, eu não gostava de ler. Deus colocou um amor, porque eu queria pregar. Aí eu falei, como que eu vou pregar? Eu estava tomando banho antes de ir para cá, eu falei, estava pensando, né? Como que a pessoa quer pregar e não gosta de ler? Tem pessoas que abrem a Bíblia e falam, Deus vai me revelar a mensagem. Irmão, eu tenho um ranço. A pessoa chega, eu preparei a mensagem na minha casa, eu estudei, irmão. Ontem eu comecei a escrever 1 hora da manhã, eu fui dormir 4 horas da manhã. Mas estou estudando desde que o pastor falou para mim. Estou estudando, estou pegando um livro. A pessoa lê a mensagem, estou com esboço. Aí na hora que chega, a pessoa chega aqui na igreja, a pessoa fala assim, tem meio gato pingado, vou guardar esse bolso aqui. Aí a pessoa dá cara de pau, irmão. Irmãos, eu estava aqui, mas Deus mudou a mensagem. Como que Deus mudou a mensagem? Você estudou 3 horas, fez um esboço. Aí na hora que chegou aqui, você viu que tinha pouca pessoa, Deus mudou a mensagem? Eu falo, opa, calma aí. Tem pessoas que pegam a Bíblia, irmão. Ah, vou pregar hoje. Eu tenho o costume de pregar só com uma Bíblia, para me acostumar com anotações. Se eu pegar a minha Bíblia é tudo rabiscado, irmão. Olha aqui, ó. Tem uns esboços, mas está tudo anotado. Eu vou lembrar do que eu estudei. Eu vou lembrar do que eu li. Eu vou lembrar do texto, do contexto.
do texto e do contexto da história, porque Paulo abriu a igreja de Colossenses, que não foi Paulo que abriu, quem abriu foi Epáfras. Se você perguntar, irmão, quem abriu a igreja de Colossenses? A pessoa fala, opa, foi Paulo, não foi Paulo. Epáfras estava lá em Efésios, foi convertido, ele foi para a cidade. A gente conhece, mas tem pessoas que pegam a Bíblia e falam, ó, eu vou abrir aonde Deus... A pessoa não gosta de ler, irmão. Você tem que gostar de ler. Se você é um pastor e você não gosta de ler, irmão, entrega o meu na sua cara. Entrega a sua carteira. Volta a ser membro. Você está no lugar errado, irmão. Como que uma pessoa vai alimentar outra pessoa se ela mesmo não come? Como? Ei, fala para mim. Aleluia. Como que o pastor fala que é pastor, mas só vai ficar sentado no banco? Aí o diácono, prega lá. Ei, presbítero, prega lá. Vai lá visitar lá. Ei, que pastor que é esse, irmão? Você não é pastor não, você é presidente. Né? Tem muitos presidentes que não faz nada. Só manda, só outorga. Tem uma coisa. Jesus era o sumo pastor, mas ele estava na frente. Ele vinha, ele ensinava. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, 18, que ele entrando ali, no tabernáculo ali, ele pegou o livro e abriu o livro de Isaías. Ele, como Deus, não precisava ler, mas ele, como homem, teve que ler. Se Jesus precisou ler e estudar, com 12 anos ele ensinava doutores. Que dirá nós, irmãos? Aleluia, aleluia. Se você não gosta de ler, irmão, Jesus tem misericórdia da sua vida. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A pessoa quer ensinar, a pessoa quer repreender, a pessoa quer corrigir e instruir, mas não lê a Bíblia. Como? É difícil, irmão. Vamos mudar para outra página aqui. Isso aqui eu achei interessante. O alvo de um bom professor é fazer que os homens tirem os olhos do mundo, a fim de que olhem para o céu. De forma semelhante, o dever de um teólogo não é entreter os ouvidos com algazarra, mas fortalecer as consciências através do ensino de coisas verdadeiras, certas, proveitosas. Esta é a pregação verdadeira. Irmão, vou repetir de novo. O dever de um teólogo não é entreter os ouvidos. Isso acontece hoje, irmão. As pessoas querem entreter a igreja com histórias, com piadas, mas não é a sua função essa. Não é. A sua função é fortalecer a consciência através do ensino de coisa verdadeira, certa e proveitosa. Tem uma coisa, você que gosta de pregar, você que gosta de ministrar, você que está sonhando o episcopado, uma carreira ministerial, você tem que fortalecer a consciência através do ensino. Tem que ser coisa verdadeira, proveitosa. 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo que eu li, que pregues a palavra. Agora eu vou começar no texto que eu li. Até agora era a introdução, irmão. Que pregues a palavra, inste a tempo ou fora de tempo. Corrija, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre suas aflições, e faz a obra de um evangelista, e cumpre o teu ministério. Segundo a Escritura, proclamar ou pregar, geralmente a proclamação divina, autorizada da mensagem de Deus aos homens. Um púlpito forte é um púlpito que não abre mão da sã doutrina, mesmo em tempo que tem sido desvalorizado. Irmão, grava isso, se você puder receber que está pagando, grava isso, ó.
Um púlpito forte. Você quer saber? Hoje é igreja forte, púlpito forte. Você quer saber se a igreja está forte? Um púlpito forte é um púlpito que não abre mão da sã doutrina. Você quer saber se a igreja sua é forte? Você quer saber se a igreja que você congrega é forte? Um púlpito, ô pastor Deus, um púlpito forte é um púlpito que não abre mão da sã doutrina, mesmo em tempo em que esta tem sido desvalorizada. Irmão, não importa a forma. Eu não vou repetir, tem coisas que eu tenho vontade de falar, mas já foi falado, mas já falou. Aqui, não está dando certo, não importa o caminho, vamos fazer. A palavra de Deus, a sã doutrina, e muitas igrejas têm sido desvalorizadas. Aí, por ela estar sendo desvalorizada, muitas igrejas estão crescendo, estão inchando, irmão. Tem igreja, irmão, uma coisa é crescer, outra coisa é inchar. Fica de pé aí, Fabrício. O Fabrício, ele casou, ele não inchou, ele cresceu. Tem pessoas que casam, não crescem, incha. Eu enchi um pouco, irmão, mas depois por acidentes, remédios. Agora parece que eu estou gordo, mas pra mim eu estou gordo. Minha esposa fala, mas você está feliz? Eu falo, cara, eu engordei 22 quilos. Irmão, uma coisa é crescer, outra coisa é inchar. Inchar, quando você cresce, você olha, o terreno é grande, será que dá para crescer a igreja? Opa, vou crescer. Dá para ir, vou crescer, vou comprar. Quando incha, a pessoa não vê o que está do lado, a pessoa vai inchando e vai tudo que está do lado, vai gritando. A pessoa não vê consequência, não, ela não pensa, ela vai inchando. Tem igreja hoje que está inchando, não está crescendo. Tem igreja que você olha que tem 100 membros, e tem igreja que você olha que tem 25. Aí você fala, qual está crescendo? Se você olhar para o púlpito e ver se o púlpito está sadio, você vai olhar na igreja de 25 e falar, o pé de 25 está crescendo. Por que é de 25? Porque lá tem a sã doutrina. Mesmo ali, pregando contra o pecado, pregando contra os rudimentos do mundo, as pessoas continuam, persistem. Mas vai pregar a sã doutrina na igreja que está inchada. A pessoa no começo ela chega, ela congrega, mas quando você começa a pregar contra o pecado, da vida que ela está levando, do adultério, a pessoa sai da igreja. Por quê? É uma igreja que inchou, não cresceu, não tem estrutura, não tem alicerce. Qualquer vento de doutrina tira a pessoa. O arauto, ele leva a mensagem de Deus. Mas a proclamação ou pregação genuína é vívida e não seca, oportuna e não obsoleta. É a proclamação fervorosa de novas iniciada por Deus. Não é especulação abstrata sobre pontos de vista egoístas pelo homem. Como pode ser proclamada e realizada? Ela é indicada pelos 4 imperativos da frase seguinte. Irmão, a proclamação fervorosa de novas iniciadas por Deus não é especulação sobre pontos de vista do homem. Irmão, você quer falar do seu ponto de vista? Espera o pastor dar a bênção apostólica e você fala do seu ponto de vista. Você quer falar o que você acha? Aqui não é achismo, irmão. A palavra de Deus tem que ser falada com certeza e convicção do que você fala. E aqui não é o nosso ponto de vista, é o ponto de vista de Deus. O que acontece hoje é que a pessoa está falando a sua própria palavra. E será que Deus está aprovando? Será que é aquilo que Deus ensina? Será que é aquilo que Deus instrui? Como Oséias disse ontem, Deus ele ensina, Deus ele instrui, Deus ele mostrou o ponto de vista dele no Velho Testamento. Deus ele mostrou o ponto de vista dele através de Jesus. E aí chega nós, sempre nós mesmos queremos dar o nosso ponto de vista. Quer pregar? Não fale a coisa que não é sua, irmão. Não fala a coisa sua, mas fala o que é de Deus. Aqui diz aqui,
esteja preparado a tempo e fora de tempo, seja recebido ou não. Se deve estar sempre pronto com a mensagem de Deus. Ele aproveita a oportunidade. Efésios 5,16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo ele fala para Timóteo: ei, Timóteo, pregue a palavra dentro de tempo e fora de tempo. Tem pessoas que só preparam a mensagem quando tem um convite para pregar. Tem pessoas que só lê quando tem a oportunidade. Eu estou dirigindo um culto dia de quarta lá no Bosque. Segundo as conferências que eu estou dirigindo, eu chamo de pregador. E é assim, irmão. Eu olhei para sua cara, ó, vai ter oportunidade. Tem gente que passa vergonha na igreja. Passa vergonha porque quer. E vergonha passa de graça. Porque você pode se preparar na sua casa. Eu olho para cara do irmão, o primeiro culto que eu comecei a dirigir, eu falei: irmão, você está vindo aqui na igreja bem preparado. Porque eu vou dar oportunidade para quem olhar aqui, ó. Vou dar oportunidade. Ah, meu pastor, eu não estou preparado. Eu não ensaiei. Irmão, você vai querer oportunidade? Não vai? Amém. Irmão, tem que estar preparado. Porque se você não está preparado para dar uma saudação, você quer estar preparado para ir para o céu? Não está preparado para louvar aqui? Tem que louvar no céu, irmão. Para, irmão, para. Você quer passar essa vergonha no débito ou no crédito? Quer louvar no céu, mas não está preparado para louvar na terra? Vem para a igreja despreparado. Eu aprendi assim, irmão. Eu ia para a igreja sempre com a mensagem pronta. Porque o meu pastor, ele chegava e falava assim: Antônio, você vai pregar hoje. Aleluia. Então o Espírito Santo falava para mim: estuda que você vai pregar. Eu nunca esperei o pastor falar: Antônio, não estuda. Não. Eu já ia com a minha Bíblia. Tem outra Bíblia que eu comprei essa aqui agora, que eu gosto de pregar com ela. Mas tem uma que eu congregava aqui ainda. Faz tempo, irmão, essa Bíblia também. Faz tempo. Então, eu já ia com ela para a igreja e falava: se eu tiver oportunidade, eu tenho uma mensagem aqui, ó, preparada. Quer tempo ou fora de tempo? A igreja forte, o público forte, tem que estar preparado em qualquer momento. Porque quer aqui na igreja, quer fora, você vai encontrar uma pessoa que precisa ouvir de Jesus. E você tem que estar preparado, sabe por quê? Ser-me-eis minhas testemunhas. E a testemunha, quando vai testemunhar perto do juiz, ele tem que estar preparado. E o testemunho tem que ser verdadeiro, porque se for mentiroso, o testemunho dele, ele vai preso. Ele vai pagar por aquele que ele fala. Sabe o que eu estou falando aqui? Ei, quando for falar, olha o que você está falando. Vê se é verdadeiro, vê se é sadio, porque naquele dia você vai dar conta se você não está se preparando para a obra que eu te chamei. Corrigir. Se a repreensão enfatiza o aspecto negativo da obra pastoral, a correção enfatiza o lado positivo. O pecador deve ser não só advertido a abandonar a vereda errada, mas também deve ser guiado pela vereda certa, correta. Irmãos, a repreensão enfatiza o lado negativo, mas a correção, o lado positivo. Olha isso, o pecador deve não ser só advertido a abandonar a vereda errada, mas também deve ser guiado para a vereda correta. Não adianta você querer corrigir se não guia pelo caminho certo. Tem pessoas que corrigem, mas não ensinam o caminho que a pessoa deve seguir depois da correção. E a pessoa fica perdida na igreja. É igual o cego no meio de tiroteio. Ele não sabe, não está na bala, irmão. Não vai por ali, está tendo um tiro. Por ali aonde? Eu não estou enxergando. A pessoa corrigiu ele no caminho, mas não ensinou o caminho certo. Aí, Paulo diz, corrija, repreenda. No processo de reprovar ou de convencer um pecador, este deve ser repreendido. Não deve reduzir a gravidade do pecado. Eu até anotei aqui. Natan repreendeu Davi. Eu preguei terça-feira, Salmo 51 numa igreja, e a Bíblia diz que Natan chegou para Davi,
explicou lá do pastor que tinha uma desovelha, um pastor que tinha só uma ovelha, esse pastor foi, deu essa ovelha para outro, e ele ficou furioso. Esse homem é digno de morte. Natan disse, esse homem é você. Ei, irmão, tem pessoas que gostam só de passar o olhinho. Ei, se é para corrigir, se é para repreender, repreenda. Não se deve reduzir a gravidade do pecado. Porque se você abrir mão aqui, na hora que você vai ver, o pecado tomou conta dentro da igreja. Se Deus está te dando uma oportunidade de você exortar, repreender, faça isso. Mas faça isso, irmão, de uma forma com amor. Se tiver a hora, o alvo de um bom professor... Ah, não, esse já foi também. Vamos lá. Admoestar. Não obstante, as demandas do amor devem ser presente, plenamente satisfeitas. De mão dadas com a repreensão pertinente, deve haver uma admoestação paterna, terna, admoestar, chamar à parte, com o propósito de estimular e conselhar. Irmão, quando falar admoestar, vem aqui, pastor Dilson. Deve escolher para outra caixa. Admoestar quer dizer assim, ó, você não vai fazer em público, não. Admoestar quando a pessoa errou? Ô, pastor, vem aqui, ó. Muita gente que não conversa aqui, ó. Ô, meu amigo, você vacilou. Moisés falou, seja santo, o nome de Deus é santo, você vai ser flamenguista. Você está entendendo? Brincadeira, eu estou admoestando, estou falando com amor, sabe? Ei, irmão, aprenda a admoestar. Não precisa corrigir em público. Ei, com amor. Ô, meu filho, vem aqui. Ó, você fez isso, você errou, você pecou. Mas, ó, vai nesse caminho, porque na próxima vez você não vai errar. Aleluia. Timóteo era jovem, mas Paulo está dizendo, ei, tem que admoestar. Se você lá, quando Paulo fala para Timóteo, admoestar os mais velhos, porque eles tinham mais experiência. Então Timóteo tinha que saber falar com os mais velhos, com as mais velhas, com os jovens. Ele tinha que saber admoestar. A forma de tratar a ovelha faz diferença, irmão. Aleluia. Longanimidade, com toda paciência, amável, tardio em irar. Doutrina, conjunto de ensinos. No versículo 3 e 4, agora se apresenta a razão que se mostra porque devemos ser diligentes na obra de pregar. O evangelho de reprovar, repreender e admoestar. Porque um tempo, quando homens não suportarão a sã doutrina. A igreja forte não abre mão da sã doutrina. Em qualquer período da história, haverá épocas durante as quais os homens se negarão a ouvir a sã doutrina. À medida que a história avança rumo à consumação, esta situação torna-se cada dia mais pior. Os homens não suportarão, não tolerarão a verdade. A doutrina é chamada de sã porque promove saúde espiritual. Saúde no sentido saudável. A doutrina que concede saúde. A verdadeira doutrina deixa o corpo saudável. A falsa doutrina se espalha insidiosamente pelo corpo e corrói como câncer. Está lá em 2 Timóteo 2,17. Para mim terminar aqui, irmão, deixa eu achar a última parte aqui agora. Seu anseio de mestre, suas fantasias ou gostos pervertidos, tão grande o seu anelo que amonta um mestre sobre si mesmo. Jeremias 5,31 diz: os profetas profetizaram falsamente, os sacerdotes dominavam de mão dadas com eles. Ezequiel 33:32. Eis que tu és para ele como quem quer uma canção de amor, que tem voz suave e tange bem, porque tem as tuas palavras, mas não tem as obras. O povo aqui citado está mais interessado em algo diferente, algo sensacional, do que a verdade.
Irmão, esse versículo aqui, porque virá um tempo que não suportarão essa doutrina, mas terão coceira no ouvido, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Quantas pessoas hoje não conseguem mais ouvir a sã doutrina? E elas saem da igreja e vão procurar uma mensagem que se encaixa na vida que ela leva. A Bíblia diz, em 2 Crônicas, se não me engano, até deixei separado aqui, a Bíblia diz que quando Acabe foi para a guerra, deixa eu achar a passagem certa. Micaías, a Bíblia diz que Josafá tinha ido para a guerra com Acabe, e Josafá perguntou: não tem nenhum profeta de Deus aí não? Tinha 850, 450 de Acera e 400 de Baal. E todos eles iam profetizavam: desce Acabe, Deus vai te dar vitória. Desce Acabe, Deus vai te dar vitória. Aí Josafá falou: não tem outro profeta aí não? Porque esses daí só estão falando coisas que agradam o seu ouvido. Acabe disse: ó, tem um. O nome dele é Micaías, mas ele não vai com a minha cara. A Bíblia diz, irmão, que quando Micaías chega, fala: só para buscar ele. Micaías chega. Quando Micaías chega, ele diz: ei, Acabe, desce, Deus vai te dar vitória. Acabe fala para Josafá, fala assim: ó, tá vendo? Eu não falei? Aí, ó, tá tirando da minha cara. A Bíblia diz que Micaías diz: olha, eis que Deus olhou para a terra e viu Israel como um povo sem pastor. A Bíblia nos ensina que Micaías repreende. Acabe disse: olha, prende ele com pão e água de angústia, e quando eu voltar, conversaremos. Ele diz: olha, Acabe, se tu voltar, Deus não falou pela minha boca. Ei, irmão, tendo uma coisa, profeta que é profeta, fala a verdade, não está procurando agradar o ouvido do próximo. Na Bíblia, várias passagens de pessoas que falavam palavras para agradar o rei, para fazer parte da sociedade, para fazer parte da realeza, para ter benefícios. Mas Micaías não tinha essa preocupação. Ele tinha preocupação com a sã doutrina, de falar a verdade de Deus. A Bíblia diz aqui que existia um homem por nome de Zedequias, filho de Kenana. Chegou e feriu Micaías no queixo e disse: porque o caminho do Senhor passou de mim, o Espírito do Senhor para falar de ti. A Bíblia diz que Micaías, ele fala para Acabe: olha, Acabe, Deus perguntou assim: quem poderá ir até a terra para trazer um embaraço contra a vida de Acabe? A Bíblia diz que saiu um espírito e disse: olha, eu vou. Aí Deus falou: como que tu vai fazer? Vou enviar um espírito de mentira, e todos os profetas de Acabe vai profetizar de forma que agrade a Acabe. Nesse momento a Bíblia diz que Micaías dá um murro, que Zedequias dá um murro. Irmãos, eu não estudei isso, mas na hora que eu estava lendo aqui, eu falei: ei, Antonioni, quantos Micaías têm tomado um murro dentro da igreja por Zedequias? Pessoas, Zedequias é aquele pregador que quer pregar aquilo que agrada o homem. Acabe estava no pecado. Acabe casou com Jezabel. Acabe colocou poste de ídolos dentro de Israel. Acabe acabou com a adoração. A mulher dele mandava na casa, mandava no reino. O que era para Zedequias falar? Conserta a tua casa, se volte para Deus. Mas sabe o que ele falava? Desce, Deus vai te dar vitória. Quantos Zedequias dentro da igreja querendo bater no irmão, porque o irmão fala a verdade, porque o irmão é um Micaías, ele está preocupado com essa doutrina. Pode ser Acabe, pode ser Davi, mas eu vou falar a verdade, custe o que custar. Aleluia. Afastaram o ouvido da verdade. Irmão, só esse versículo aqui,
Só esse versículo 4. E desviaram o ouvido da verdade e voltaram para fábulas. Já dá uma pregação. Quantas pessoas estão com o seu ouvido desviado da verdade dentro da igreja? Preferem ouvir fábulas, preferem ouvir história, como diz o Najaro, preferem ouvir um evangelho triunfante que só prega vitória. Outro dia, eu vi um irmão no WhatsApp que colocou no estado: vai vir tal pregador, lá de São Paulo. Aí colocaram uma irmã recebendo a profecia desse tal revelador e revelando que ia dar uma casa para ela. E do lado colocou uma foto que ela tinha recebido a chave da casa. Quantas pessoas, irmão, estão se desviando da verdade para ir atrás de fábulas em igrejas que não têm compromisso com a sã doutrina? Quantas pessoas estão sofrendo na sua vida espiritual porque foi atrás de fábula, foi atrás de revelamento, foi atrás de profetada e não olharam para a palavra de Deus, não fortificaram, não edificaram, não alicerçaram a sua palavra da sã doutrina? Paulo diz: ei, desviarão o ouvido da verdade. Ei, irmão, diga para o seu irmão, diga para o seu irmão, senhor, não desvie o seu ouvido da verdade. Irmão, quando ele diz assim, ó, eu estou viajando aqui agora nesse versículo, desviarão o seu ouvido, eu fico vendo assim, ó, o cara com a flecha. A mensagem não é uma flecha, já dá um chave, tirou a flecha, ó. Essa verdade vai no ouvido, vocês são dessas coisas. Asilar. Ó, vai asilar. Asilar para eu não. Quantas pessoas dentro da igreja, irmão, desviando da verdade? Pô, esse aqui não é para mim, não, esse aqui é para mim. Opa, esse aqui não é para mim, não, esse aqui é para o pastor Dilson. Não é, irmão. Para de falar que a verdade é para o outro e aceita a verdade na sua vida. Para se desviar da verdade. Quantas igrejas estão se desviando da verdade? Deixa eu ver isso aqui. As pessoas não conseguem digerir a verdade redentora de Deus, o qual tira o pecador da condenação, com a necessidade de mudança do homem interior. Sempre o mestre que se dispõe a colocar e fazer cócega nos ouvidos de quem deseja que se lhe alcance assim. Micaías, irmão, como eu disse aqui, Zedequias, que tiver por gentileza. Irmãos, pode ficar de pé, irmãos. Consegui, irmãos. 5 folhas. Estava com medo de não conseguir. Por isso que eu não quis pregar muito, porque senão começa a vir coisa e você sai do fora. Irmão, eu quero que você pense nisso que eu escrevi aqui, está escrito na minha Bíblia. Púlpito forte é um púlpito que não abre mão da sã doutrina. Diga, eu não abro mão da sã doutrina. Mesmo em tempos trabalhosos. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Os irmãos, sente só um pouquinho, a gente já vai terminar o culto, mas eu quero fazer os meus agradecimentos a toda a igreja, né, que esteve presente nesses dias, irmãs, corpo de obreiros, os irmãos visitantes que vieram também nos visitar, né, e contribuíram, irmãos, e muito para esse evento estar acontecendo. Quero agradecer a cada um dos irmãos de coração pelo empenho, pelo esforço, pela dedicação para esse evento estar acontecendo no meio de uma pandemia. Muito bom esse evento, mas cada mensagem, irmãos, foi edificante. E cada mensagem foi marcante. Quando Najaro terminou de pregar, a minha mente foi essa: dai-nos mais Najaros.
Maravilha, irmãos. Para o doutor João Carlos, que mensagem sobre maturidade versus imaturidade. Irmão, tremendo. Quando Oséias terminou de ministrar a fonte, a minha mente foi essa. E aqui eu vou passar algo que o Senhor colocou no meu coração. Para os irmãos que vieram participar deste evento, eu quero que cada um dos irmãos converse com o seu pastor e diga: pastor, eu participei de um evento lá no Dom Pedro II, foi 11 dias, e eu quero este evento acontecendo aqui na minha congregação também. Esse é o recado. Aleluia. Para que as igrejas do nosso ministério acordem e se preparem e valorizem mais trabalhos como esse. Oh, glória! Irmãos, a segunda edição vai acontecer o ano que vem. E eu espero contar com vocês. Aleluia! Amém? Eu agradeço aqui o nosso pastor está com a oportunidade e vai fazer as considerações finais e agradecer aos irmãos também. Deus. Meus irmãos queridos, que alegria, né? Pouquinho tempo, mas nós não iremos terminar sem agradecer. A nossa palavra é uma palavra de agradecimento. Eu faço minhas as palavras do pastor Fabrício. Todos vocês estão de parabéns. A igreja do Dom Pedro II está de parabéns. As demais igrejas co-irmãs, os irmãos do Gás, os irmãos do Jardim Nova República, pastores, obreiros, o nosso irmão Avelino do Ministério 100% Família, esteve conosco aí todos os dias, nossa irmã Darlene, esta equipe linda aí do Jardim Nova República, e vários irmãos que estiveram, passaram por aqui e nos abençoaram neste grande evento. E eu faço minhas as palavras do pastor Fabrício, e a minha palavra é uma palavra de uma gratidão que não cabe no coração. E assim, eu queria oferecer uma oração, antes de dar os avisos, queria oferecer uma oração por aqueles que trabalharam nos bastidores. Sim, o nosso irmão diácono José Raimundo, chega aqui à frente, a nossa irmã diaconisa Maria José Domingos, a nossa irmã Josimara, por favor, chega aqui à frente. Nós fizemos aí uma cantina, fizemos aí algumas marmitas de panqueca, eles se esforçaram, lutaram para a gente poder ter recurso financeiro para poder abençoar esse evento. E eu quero pedir que vocês venham, subam aqui, por favor, subam aqui, irmão cooperador Francisco César, venha para cá para frente, nós vamos orar por eles. Tinha nossa irmã Rita, mas ela não veio, né? Mas nós vamos orar em gratidão a eles que trabalharam esforçadamente. Pastor Fabrício, chega aqui. Pastor Fabrício se esforçou aí na organização desse evento, me cobrando, pastor, datas, vamos fazer as datas, vamos colocar os temas, e ele estava sempre me incentivando. Sem essa equipe, irmãos, a nossa irmã Rita também, nós não teríamos conseguido. E sem a ajuda da igreja do Dom Pedro II, nós não teríamos conseguido. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês e queria orar, oferecer uma oração a Deus por vocês. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar em gratidão por esta equipe que trabalhou, se esforçou, cada um com seu dom, cada um com seu talento, Senhor, vendendo panquecas, se esforçando para entregar as panquecas, fazendo anotação, vendendo livros, Pai querido. Estende as tuas mãos para recompensar a cada um que se esforçou, meu Deus. O pastor Fabrício, a irmã Josimara, a irmã Rita, a irmã Maria Domingos, o irmão José Raimundo, Deus. Todos estes que se esforçaram, as irmãs que oraram, os irmãos que intercederam, Pai querido, a cada pregador que ministrou, Pai querido. Ouvimos hoje uma mensagem do pastor Antonioni, dada por ti por intermédio dele. Todos estes 11 homens que pregaram aqui, abençoa, ó Deus, recompensa grandemente este esforço e este sacrifício para que a tua palavra esteja no centro. Ao teu nome a glória, Jesus.
Eu te agradeço pela vida deles. Amém? Eu vou dar os avisos rapidinho, meus irmãos, muito obrigado. Eu queria dar os avisos rapidinho. Segunda-feira, oração com as irmãs das